nossa série de exposição em Efésios. Quero meditar com vocês no capítulo 5, do verso 3 ao 14. Efésios, capítulo 5, do verso 3 ao 14. Efésios, capítulo 5, do verso 3 ao 14. Os irmãos estão me ouvindo aí atrás, tranquilamente? Está tranquilo? Na altura? Ok. Passamos a leitura. Diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós carecemos de sermos ensinados pela Tua Palavra, sermos exortados, de nos alimentarmos da Tua Palavra. Por isso, nós pedimos para que o Senhor venha nos dar entendimento, o Senhor venha falar ao nosso coração, o Senhor venha nos conduzir nesse momento de meditação na Palavra do Senhor, para que possamos aprender mais da Tua vontade, mais do Senhor, e possamos assim nos adequar àquilo que o Senhor requer de nós. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele contém instruções para a nossa vida extremamente importante e ao mesmo tempo instruções que são desafiadoras a cada um de nós. O teor desafiador que nós temos nesse texto, ele acontece pelo fato de que um dos nossos propósitos de vida é integrar a nossa experiência cristã, a nossa vida cristã, aquilo que nós somos, com aquilo que nós fazemos. Então, aquilo que nós somos em Cristo, a condição que nós temos em Cristo, isso precisa refletir de modo prático nas nossas atitudes. É possível que a gente olhe para esse texto e diga: olha, é extremamente difícil e quem sabe impossível colocar em prática aquilo que esse texto está ensinando. Eu sei que não é fácil. Agora, dizer que é impossível, a gente não pode fazer isso, porque a gente tem o Espírito Santo habitando em nós, nos fortalecendo. Nós temos a palavra de Deus para nos exortar, para nos reorientar sobre o modo que nós devemos caminhar e agir. Nós precisamos nos esforçar para demonstrar a diferença daquilo que nós éramos sem Cristo, antes de Cristo chegar e mudar a nossa vida, antes do Evangelho vir e fazer sentido, antes de Cristo ser reconhecido por mim e por você como o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. E nós precisamos demonstrar uma diferença dessa antiga condição para a nossa nova condição em Cristo. Tanto é que o verso 8, ele vai destacar que em um outro momento nós éramos considerados como trevas. Nós vivíamos em trevas e nós mesmos éramos trevas. Mas agora que nós estamos em Cristo Jesus, nós não somos mais trevas. Nós somos luz, e luz para esse mundo.
Então, diante dessa realidade de sermos luz, nós precisamos andar como filhos da luz. É essa a exortação do verso 8. Portanto, irmãos, a mensagem desse texto é de que nós devemos, então, substituir o nosso antigo proceder, que era desagradável ao nosso Senhor, pois vivíamos na desobediência, vivíamos mergulhados no pecado, para um presente que seja agradável ao Senhor. Então nós precisamos substituir isso, mostrar essa nova realidade. E a pergunta que surge é como nós podemos fazer isso? O texto que nós acabamos de ler, ele vai dar algumas instruções sobre como nós podemos fazer isso. Como que isso pode se tornar possível na nossa vida. É claro que vai exigir esforço da minha parte e vai exigir esforço da sua parte. Mas impossível não é. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele há de nos fortalecer, ele há de redirecionar a nossa vida e ele faz isso constantemente. Porque é ele quem nos guia, na verdade, para que possamos colocar a verdade de Deus em prática nas nossas vidas. Bom, a primeira instrução que nós temos aqui, nós podemos ver ela de modo muito claro, ela vai do verso 3 ao verso 5, que é de que nós precisamos resistir ao pecado para que nós possamos viver como herdeiros do reino de Deus que nós somos. Então é preciso resistir ao pecado que constantemente nos rodeia, constantemente bate na nossa porta, constantemente está perto de nós, para que nós possamos viver como herdeiros do reino de Deus. Olha o que a gente tem no verso 3 e no verso 4. Aqui, no verso 3 e no verso 4, nós temos aquilo que é mais difícil, que é colocado nesse texto para a nossa vida. Observe a instrução do apóstolo Paulo aí. E aí tem uma palavra difícil de pronunciar ela aí, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarriças, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. O que a gente tem aqui de cara nesses dois versos iniciais? Nós temos aqui uma exortação da palavra de Deus para que nós fujamos de dois grupos de pecados que estão bastante presentes no mundo em que nós vivemos. Que grupos de pecados são esses? Pecados sexuais e pecados da língua. São dois grupos de pecados que estão bastante presentes, que nós precisamos fugir, lutar contra esse pecado. De acordo com o verso 3, nós precisamos então fugir dessa palavrinha complicada aí, desse pecado, impudicícia. A nossa tradução, ela é uma tradução de uma linguagem, de um português bem arcaico. E por vezes a gente encontra palavras que são difíceis até de entender. Você está fazendo uma leitura devocional, e aí você passa por uma palavra dessa aqui, e você fica pensando, mas o que está sendo dito aqui? O que é impudicícia? Existem outras traduções que traduzem aqui por uma palavra mais conhecida, que é a palavra prostituição. Então nós precisamos fugir, primeiramente, da prostituição. Ou seja, nós precisamos fugir e lutar contra os desejos sexuais pervertidos da nossa carne. Aqueles desejos que estão extremamente incompatíveis com a vontade de Deus para a nossa vida. Para vocês terem uma ideia, a palavra grega por trás dessa palavra impudicícia é a palavra porneia, de onde vem a nossa palavra em português de pornografia. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, fujam da porneia, fujam da prostituição, do desejo excessivo por pecados na área sexuais. E aí ele continua dizendo, nós também precisamos fugir de toda sorte de impureza, também relacionado à questão de coisas e pecados na área sexual, e nós precisamos fugir de toda cobiça, tanto material quanto também da área sexual. O ensino nesse verso aqui, meus irmãos, ele é extremamente radical para a nossa vida. A palavra de Deus aqui, vocês podem observar aí nesse verso, ela não está dizendo que nós precisamos apenas fugir desses pecados. Ela não está dizendo que nós precisamos apenas lutar contra esses pecados. Na verdade, essas coisas aqui, o apóstolo Paulo ele é tão radical contra esses pecados aqui, a palavra de Deus é tão radical, que ele diz que esses pecados aqui não devem ser nem nomeados entre nós. Ou seja, o cristão não deve nem falar dessas coisas aqui. Não deve nem passar pela sua mente tais pecados como esse aqui. Então, olha para vocês verem a radicalidade que nós temos aqui acerca desse pecado. E por que é tão radical a palavra de Deus acerca desse pecado?
Por quê, meus irmãos? Isso é contraditório à nossa posição que estamos em Cristo. No final do verso 3, é dito que essas coisas precisam ser abandonadas e nem mesmo nomeadas entre nós, porque isso não convém a santos. A palavra de Deus nos vê como santos. É claro que a palavra santos aqui não significa que nós somos perfeitos, que nós não pecamos, porque isso é impossível. Enquanto nós estivermos nessa realidade aqui, nós ainda pecamos. Lutamos constantemente contra o pecado, mas ainda assim nós pecamos. A questão aqui é que isso não convém àqueles que são separados por Deus. A palavra santo indica, olha, separado. Isso não é condizente com a vida que vocês têm agora em Cristo Jesus, com a posição que vocês têm em Cristo Jesus. Precisa ser substituída aquela antiga condição que vocês tinham por essa nova. E como que a gente faz isso? Fugindo, nos libertando, lutando contra esse tipo de pecado que é colocado aqui para a gente nesse texto. A radicalidade dessa exortação, ou melhor, dessas exortações aqui, do verso 3, elas são melhores entendidas se a gente parar para pensar um pouco sobre o contexto para o qual o apóstolo Paulo está escrevendo essas palavras. Paulo ele escreveu essa carta em um momento onde a infidelidade conjugal reinava ali no primeiro século. Isso era muito comum no primeiro século. A prática do homossexualismo também era muito comum no primeiro século. E havia, meus irmãos, muita imoralidade já no primeiro século, quando Paulo escreve essa carta e envia para os cristãos de Éfeso. Para vocês terem uma noção, dos 15 imperadores do Império Romano, 14 deles eram homossexuais e praticavam o homossexualismo. E aí talvez você possa se perguntar, mas então eles estavam ensinando a sociedade a fazer isso? Não. Eles, na verdade, estavam refletindo aquilo que a sociedade fazia. Era só um reflexo. Era a ponta do iceberg de todo um pecado que era praticado pelas pessoas ali do Império Romano, pelas pessoas daquela época. De 15 imperadores que existiram no Império Romano, 14 praticavam o homossexualismo, praticavam esse pecado diante de Deus e diante das pessoas. Existia um templo em Corinto, chamado Templo da Deusa Diana, e também existia um templo na própria cidade de Éfeso, conhecido como um templo para uma outra deusa que existia ali, onde a imoralidade sexual também era praticada. Existiam sacerdotisas naqueles locais que elas praticavam todo tipo de imoralidade ali, e aquilo era feito como uma espécie de adoração a essas divindades desses templos pagãos que ali existiam. E aí a gente precisa se perguntar, mas será que hoje as coisas estão distantes dessa realidade? Será que as coisas mudaram? Será que nós vivemos dias melhores? Meus irmãos, infelizmente não. Nós vivemos em um mundo em que reflete aquilo que o apóstolo Paulo já presenciava no primeiro século da era cristã. Hoje em dia continua essas coisas acontecendo. Infidelidade conjugal continua. O casamento hoje em dia banalizou-se. A prática do adultério, da prostituição continua acontecendo nos nossos dias. E é tudo normal, foi normalizado pela nossa sociedade. Isso continua. O homossexualismo a gente nem precisa falar. Continua, está aí, está sendo praticado e as pessoas querem que nós passemos a aplaudir e celebrar todas essas práticas que estão sendo feitas aí. E a imoralidade, meus irmãos, continua a pleno vapor. Nós estamos aí um ano passado, se eu não me engano, teve o carnaval, esse ano não teve, mas é só parar para assistir como que funciona o carnaval. E você vai ver o quanto de imoralidade é praticado nessa festa, que é uma festa típica do nosso país. Então, meus irmãos, essas coisas aqui, esses pecados aqui, são muito comuns e muito presentes nos nossos dias. E nós, como cristãos, nós precisamos nos atentar para lutarmos contra esse tipo de pecado. Essas coisas não devem fazer parte da nossa vida, porque nós somos separados por Deus. Como o final do verso nos diz aqui, isso não convém a santos. Nós precisamos lutar contra todo esse tipo de pecado. No verso 4, o apóstolo Paulo então vai continuar a sua exortação. E aí ele vai mudar o grupo agora de pecado. Ele vai dizer que nós precisamos fugir do pecado da língua, que também é um pecado extremamente difícil de lutar contra ele. E ele vai dizer que nós precisamos fugir de conversa torpe, que na verdade é conversa tola. Sabe conversa que não tem sentido, não tem edificação, não edifica ninguém? Paulo está dizendo, olha, fuja disso, que não seja isso que a sua língua venha pronunciar. Palavras vãs ou chocarrices, porque são inconvenientes também para nós.
A ideia dele aqui é de que antes de nós usarmos a nossa língua para essas coisas pecaminosas, nós precisamos usar a nossa língua para ações de graça ao nosso Deus. Ou seja, para gratidão ao nosso Deus, para louvor ao nosso Deus e para a edificação daqueles que estão à nossa volta. O ensino aqui, meus irmãos, é de que, na prática, nós precisamos fugir de palavras obscenas. Um cristão não pode ficar pronunciando palavras obscenas, não pode ficar pronunciando palavras imorais, contar piadas imorais, e por aí vai. Nós precisamos fugir disso, porque isso nós fazíamos antes de Cristo vir até nós, antes da nossa vida ser mudada em Cristo Jesus. Nós estamos agora em uma nova realidade, essas coisas não devem fazer parte da nossa vida. Lembre-se, meus irmãos, que nós somos testemunhas de Cristo, e nós testemunhamos Cristo com o nosso agir e também com o nosso falar. E aí a pergunta que fica é: o que você tem falado? Será que tem testemunhado Cristo na sua vida? A maneira que você tem falado e a linguagem que você tem usado, as palavras que você tem usado. Será que uma pessoa não cristã, se tiver um contato com você, vai identificar em você um cristão? Infelizmente, meus irmãos, nos nossos dias é possível a gente encontrar cristãos que são conhecidos como boca suja. Já ouviu falar? A gente encontra isso muito em não cristãos. A gente encontra isso também em cristão. Crentes, meus irmãos, que não têm nenhum pudor de mandar outro ir para aquele lugar, tomar naquele lugar e por aí vai. São cristãos, se dizem cristãos e praticam isso. Paulo está dizendo, olha, fujam disso, lutem contra isso. Isso não deve caracterizar a vida de um cristão. Palavras imorais não devem caracterizar a vida de um cristão. É incompatível com a nossa condição em Cristo Jesus. A palavra do cristão deve ser uma palavra que edifique, não uma palavra que venha trazer imoralidade, expressar imoralidade no seu pronunciar. O apóstolo Paulo está dizendo, nós precisamos lutar contra isso. A palavra de Deus nos diz, olha, fuja disso. Isso não deve fazer parte da vida de vocês. E aí no verso 5, o apóstolo Paulo encerra esse primeiro ponto aqui. A gente tem um encerramento desse primeiro ponto, onde ele faz um alerta importante para a gente e ele vai demonstrar o motivo do porquê nós precisamos lutar contra esses pecados aqui. Verso 5 ele diz, olha, sabeis, pois isso, nenhum incontinente, observe isso aqui, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Note que o incontinente, e o incontinente aqui é aquele que é conhecido por sua libertinagem sexual. Aquele que não está nem aí, pratica qualquer tipo de pecado na área sexual de modo imoral. O impuro, o avarento e aquele que é idólatra, ele não tem herança no reino de Cristo. Não tem herança no reino de Deus. Ou seja, essas pessoas, meus irmãos, que praticam esses pecados aqui, e não evitam isso aqui, não lutam contra isso aqui, elas não participarão, não farão parte do reino de Cristo. Não herdarão o reino de Cristo. E mais, se o cristão vive dessa forma, ele não está vivendo de acordo com alguém que é herdeiro do reino de Cristo. Por isso que nós precisamos, a instrução aqui é, lute contra esses pecados, para que você viva de acordo como herdeiros do reino de Deus. Um padrão de vida de herdeiros do reino de Cristo. Nós fomos inseridos no reino de Cristo. Quando o Evangelho fez sentido para nós, nós fomos inseridos no reino de Cristo. Nós fomos inseridos na família de Deus e no reino de Deus. Lógico que esse reino ele não se encontra de maneira plena, mas quando Cristo voltar, esse reino estará de modo pleno. E a pergunta é, será que nós iremos viver e habitar nesse reino? A resposta é sim. Então nós precisamos já viver agora como integrantes desse reino. Nós precisamos viver dessa forma. Paulo está dizendo, olha, aqueles que praticam essas coisas não herdarão. Por quê? Porque nunca fizeram parte desse reino. Se vivem dessa forma, praticando esses pecados e não estão nem aí, não tem nenhum tipo de remorso e arrependimento, nem nada, não sente tristeza por isso aqui, nunca fizeram parte do reino de Deus. Paulo está dizendo, não vão habitar e não vão herdar o reino de Deus. Ser um cidadão do reino de Cristo, meus irmãos, não significa viver de qualquer forma. Quando Cristo chegou e nos chamou, Ele nos chamou quando nós vivíamos de qualquer forma. Mas uma vez que Ele nos chamou, Ele não nos chamou para vivermos de qualquer forma. Ser cristão, meus irmãos, não é algo fácil, não é algo simples. Se alguém está procurando uma religião simples e fácil de vivenciá-la, fuja do cristianismo, fuja da fé cristã, fuja disso,
Porque cristianismo, fé cristã, não é algo simples assim. Precisa acontecer exercício da nossa parte, luta contra o pecado, para que nós possamos nos adequar. Sabe por quê? Porque é aquilo que o apóstolo Paulo diz no final do verso 3. Essas coisas aqui não convêm a santos, aqueles que foram separados e fazem parte da família de Deus. Os crentes não podem ser caracterizados por isso aqui. Pecados na área sexual e pecados com a sua língua. Coisas imorais sendo pronunciadas por aí. Essa é a primeira instrução que a gente tem aqui nesse texto. Para que nós possamos contrastar a nossa antiga condição, a nossa antiga maneira de viver, com a nossa nova condição e maneira de viver. A segunda instrução que a gente tem aqui, ela vai do verso 6 ao verso 7. E a instrução é, nós precisamos resistir aos falsos mestres e aos seus falsos ensinos. Nós que estamos em Cristo, nós precisamos resistir a isso. Tanto aos falsos mestres, quanto aos falsos ensinos desses mestres. Verso 6 e verso 7. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. Observe aí no verso 6 que Paulo alerta sobre o risco dos cristãos de Éfeso, e nós ainda, o alerta é para nós ainda, de sermos enganados por palavras vãs. Que palavras vãs são essas aqui? Palavras que são contraditórias à palavra de Deus. Palavras que não fazem sentido com o ensino da palavra de Deus. Não concordam com o ensino da palavra de Deus. E já ali no primeiro século havia muitos falsos mestres rodeando e tentando infiltrar as igrejas do primeiro século. E vocês acham que a igreja de Éfeso estava livre disso? Não, ela não estava livre disso. Esses falsos mestres e esses falsos ensinos queriam entrar dentro da igreja e trazer ruína para aquela igreja. Inclusive, quando a gente vai para Atos 20, do verso 29 ao 30, quando Paulo lá de Mileto chama os presbíteros da igreja de Éfeso, e aí ele traz algumas instruções, o próprio apóstolo Paulo ele vai alertar sobre essa possibilidade de entrada de falsos mestres e falsos ensinos dentro da igreja de Éfeso. Lá no verso 29 de Atos 20, ele diz, olha, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo, olha a seriedade disso aqui, até mesmo dentro da igreja, irão se levantar homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Observe que o apóstolo Paulo já havia alertado essa igreja. E aqui agora, quando ele está escrevendo a sua carta para essa igreja, ele está dizendo, olha, cuidado, que ninguém vos engane com palavras vãs. Paulo sabia que os falsos mestres estavam ali rodeando. Paulo sabia que esses falsos ensinos estavam ali. E meus irmãos, essas coisas, elas pregam no ouvido e no coração das pessoas. Tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é heresia, problema de interpretação bíblica, essas coisas, meus irmãos, impregna na mente, no coração das pessoas. As pessoas gostam de ouvir isso. Isso é muito atual, meus irmãos. Alerta que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o perigo que era atual na igreja de Éfeso, continua atual nos nossos dias. Existem muitos falsos mestres aí, espalhados, com palavras vãs, enganando o povo de Deus, querendo trazer engano. E é bom ouvir os ensinos desses mestres. É muito bom. Ouvir um ensino que é verdadeiro, que procura expor a palavra de Deus, às vezes dá sono, dá inquietação. Como o próprio Paulo ele diz a Timóteo na sua carta, olha, vai chegar tempo e vai dar coceira no ouvido das pessoas diante da palavra de Deus. Vai chegar esse tempo de dar coceira, as pessoas não vão querer ouvir. Mas ouvir os falsos ensinos, meus irmãos, é muito bom. Você fica 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, ouvindo tranquilamente. Nos nossos dias tem gente dizendo que a Bíblia ela é muito reducionista, que a Bíblia ela precisa ser atualizada. E essa afirmação é de um pastor que tem por aí. Ele diz que a Bíblia precisa ser atualizada. E aí, entra no YouTube e coloca lá, pastor dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. E veja a quantidade de visualização que ele tem no vídeo dele. Vai lá e olha. É muitas visualizações que ele tem. Porque isso é atrativo. As pessoas querem ouvir isso mesmo. A Bíblia é muito exigente. Não, a Bíblia precisa ser atualizada para os nossos dias. Ela precisa ser adaptada aos nossos dias. Essa cobrança que a palavra de Deus nos faz, ela precisa ser
quebrantada, para que seja mais agradável aos nossos dias. Tem muitos, meus irmãos, que dizem que nós não podemos mais pregar sobre pecado na igreja. As pessoas passam a semana toda sofrendo nesse mundo corrido, aí chega aqui na igreja, o pastor vai pregar sobre pecado. Quem quer ouvir isso? Isso não enche igreja. Isso está sendo dito por aí. Os falsos mestres estão dizendo isso aí. Pregue sobre isso não. Isso não enche igreja não. E de fato não enche mesmo. O que enche igreja é você trazer mensagem que massageia o ego. Você sair daqui de dentro como um super-herói, sabe? Eu sou o cara. Eu sou o cara. Agora a mensagem que vem e desconstrói muitas coisas do nosso coração, que faz com que você saia daqui da igreja sabendo, olha, eu sou um pobre miserável, mas Deus é gracioso na minha vida. Deus é misericordioso. Ai de mim se não fosse a misericórdia e a graça de Deus na minha vida. Esse tipo de mensagem não atrai multidão. Esse tipo de mensagem não atrai. E Paulo está dizendo, olha, cuidado com essas mensagens, com esse tipo de palavra que pode vir até vocês. No verso 6 aí, Paulo ele vai destacar que aqueles que dão ouvidos a esse tipo de mensagem, a ira de Deus vai vir sobre eles. Porque isso é extremamente desagradável aos olhos do Senhor. Então aqueles que propagam essas palavras vãs, a ira de Deus vai vir sobre eles, mas aqueles também que dão ouvidos, que se compactuam e que concordam com esse tipo de ensino, a ira de Deus também vai vir sobre eles. Porque não é só ouvir. Se você só ouvisse, tudo bem. O problema é que você ouve, você quer praticar também. Diante da verdade, é difícil colocar ela em prática, mas diante da mentira, meus irmãos, colocar ela em prática é facinho. É facinho. Se um pastor vem e atualiza a Bíblia e diz, olha, meus irmãos, a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado. Mas a gente precisa atualizar isso. Nos nossos dias, a gente precisa ser mais tolerante. Pode praticar, o importante é o amor. Se há amor, tudo pode. Isso para colocar em prática, meus irmãos, é daqui para ali. E aí coloca em prática. Agora, quando a Bíblia vem e condena a prática do homossexualismo, dizendo é pecado, é desagradável aos olhos do Senhor, foge da normalidade, é algo anormal a criação de Deus. E ignora toda uma estrutura masculina e feminina. E aí, colocar isso em prática, aí dá trabalho. E aí não atrai multidão. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, aqueles que dão ouvido a essas palavras, saibam que a ira de Deus vai vir sobre eles. Vai ser derramada sobre eles. Por isso que nós precisamos denunciar o pecado no mundo, nós precisamos alertar os cristãos sobre o pecado, porque a ira de Deus vem sobre aqueles que praticam o pecado, vivem no pecado, se compactuam com o pecado no nosso mundo. O cristão, meus irmãos, ele tem que ser alguém sábio. Ele não pode dar ouvido àquilo que é contrário à palavra de Deus. Eu sei que colocar em prática a palavra de Deus não é algo fácil. Mas ele não pode também ter os seus ouvidos abertos para aquilo que não é a palavra de Deus. Ele precisa fugir disso da sua vida. O pecado, meus irmãos, ele ainda precisa ser visto nos nossos dias como pecado. Algo que desagrada a Deus. Nós não podemos renunciar a essa realidade. O pecado é pecado. Nós precisamos estar prontos para amar o que Deus ama. Mas nós também precisamos estar prontos para odiar aquilo que Deus odeia. E se tem uma coisa que ele odeia, é o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado do pecador. Nós precisamos fazer isso. Não estou dizendo para você odiar aqueles que estão no pecado, mas odeia o pecado que eles praticam. Nós precisamos fazer isso porque Deus faz isso. E aí no verso 7, Paulo ele é bem categórico, ele em dizer que nós não devemos ser participante com aqueles que enganam com palavras vãs. Ou seja, nós não podemos ser parceiros daqueles que estão aí disseminando ensinos falsos, que são falsos mestres. Nós não podemos compactuar, não podemos ser participante com eles. A ordem bíblica aqui, meus irmãos, é para nos guardar de tropeçarmos diante dos ensinos dessas pessoas. O não de Deus aqui, para que não sejamos participantes, ele deve ser visto como um presente para a gente, pois ele demonstra o amor de Deus para conosco. Se Deus não nos amasse, ele não deixaria, então viva, vai lá, participe, ouça os ensinos desses mestres. É atraente, é gostoso de ouvir? Ouçam à vontade. Mas a palavra de Deus, quando ela nos diz não, ela ordena, fala, não faça isso. Fuja disso, é para o nosso bem. Porque ela quer o nosso bem. Ela quer que nós sejamos pessoas sábias. Pessoas que tenham a sua vida guiada pela palavra, pela verdade. Não viva mergulhado na mentira que esse mundo tem ensinado e propagado. Então essa é uma segunda instrução que nós precisamos ter para a nossa vida. Nós precisamos resistir
aos falsos mestres e aos seus falsos ensinos. E uma das características, meus irmãos, dos fins dos tempos, é a existência de falsos mestres e falsos ensinos. O próprio Jesus alertou sobre isso. Então se prepare, da agora para frente, sempre teve, continua tendo e da agora para frente só vai aumentar. E como cristãos nós precisamos firmar na palavra de Deus para que nós possamos filtrar tudo aquilo que tem sido ensinado no mundo que nós vivemos. Para que nós sejamos sábios e atendamos, passemos a ouvir e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz. Terceira e última instrução para nós finalizarmos. É preciso que nós vivamos como filhos da luz e não como trevas, para que haja contraste da nossa antiga posição com a nossa nova posição. Então, é preciso que nós vivamos como filhos da luz e não como trevas. Verso 8 ao 14 nos fala sobre isso. Verso 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. O que a gente tem aqui, nesses versos finais aqui? No verso 8, o apóstolo Paulo ele vai destacar que nós precisamos andar, então, como filhos da luz. A nossa vida, então, antes de Cristo vir, era de trevas. Era uma vida mergulhada na escuridão e na mentira desse mundo. Mas agora que Cristo veio para cada um de nós estamos em uma nova condição. Nós somos luz, filhos da luz, e nós precisamos imitar aquele que é a luz do mundo. O próprio Jesus, no seu Sermão do Monte, ele vai dizer que os seus discípulos são sal da terra e luz do mundo. É lógico que nós não somos luz em um sentido do qual nós temos luz própria, não. Nós somos luz porque nós estamos ligados àquele que é a luz do mundo, que é Cristo Jesus. Então, pelo fato de nós estarmos unidos a Ele, pelo fato de nós fazermos parte da família dEle, pelo fato de nós sermos filhos daquele que é luz, nós precisamos viver na luz e não nas trevas. E aí, os versos 9 e 10, Paulo vai destacar a nossa necessidade, então, de produzirmos frutos luminosos a esse mundo. Frutos de luz, condutas compatíveis com aquele que é a luz do mundo. E aí ele vai dizer, nós precisamos praticar a bondade, nós precisamos praticar a justiça, e nós precisamos praticar a verdade. Viver a verdade, ensinar a verdade e praticar a verdade. Por quê? Porque essa mudança que aconteceu na nossa vida exige essa mudança radical de viver na bondade, na justiça e na verdade. E assim nós iremos provar aquilo que é agradável de Deus para nossas vidas, aquilo que é o melhor de Deus para nossas vidas. Ou seja, nós estaremos praticando aquilo que é agradável aos olhos do nosso Senhor, aquele que é a luz do mundo. E aí, em contrapartida, no verso 11, a exortação é para que nós não sejamos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, nós devemos reprová-las. O cristão ele deve estar pronto a reprovar as obras das trevas, o pecado que esse mundo tem cometido. Por isso que quando a gente vem aqui para o púlpito, prega a palavra de Deus e a gente aponta os pecados desse mundo, nós estamos fazendo algo que a Bíblia nos manda fazer, é reprovar mesmo aquilo que está sendo cometido nesse mundo. Que são frutos de trevas, fruto de pessoas que estão mergulhadas no pecado. Nós precisamos contrastar mesmo e dizer, olha, a palavra de Deus diz isso. Em contrapartida, o mundo tem vivido dessa forma. Então nós precisamos estar pronto mesmo a reprovar isso, a não ser cúmplice com aqueles que andam praticando essas coisas. E o motivo de não fazermos isso é apresentado aí no verso 12. Porque as obras das trevas, daqueles que são filhos das trevas, daqueles que têm compromisso com as trevas, são incompatíveis e são vergonhosas para o nosso Deus. É algo extremamente vergonhoso. Se nós praticarmos essas obras que aqueles que estão mergulhados nas trevas praticam, nós causaremos vergonha. É algo extremamente vergonhoso. No verso 12, o apóstolo Paulo diz que porque os que eles fazem em oculto, só referir já é vergonha. Imagina praticar.
Só referir o que esse mundo tem praticado já é vergonhoso. Imagina praticar aquilo que esse mundo tem feito. Imagina colocar isso em prática na nossa vida. E aí no verso 13 é destacado que o pecado ele não vai ficar oculto, e ele não fica oculto diante da luz. Nosso Deus sabe quais são as práticas desse mundo, o nosso Deus sabe quais são as nossas práticas, e Ele diz que quando a luz é lançada, ela evidencia essas coisas. Então, às vezes nós podemos esconder da igreja, nós podemos esconder ou tentar enganar nós mesmos, né? Às vezes a gente gosta de enganar a si mesmo, auto se enganar. Você pode fazer isso, mas de Deus não. De Deus a gente não engana. Porque diante dele, que é a luz, todo erro é manifestado. Todo erro é manifestado. Imagina alguém que está construindo ou está, vamos colocar aqui, assentando essa cerâmica aqui na igreja na escuridão. E aí ele não tem luz, ele começa a assentar essa cerâmica aqui, por falta de luz ele vai assentar e vai ficar muito torto, errado. Mas é o prazo de jogar um fecho de luz aqui, a luz vai me demonstrar, isso aqui está errado, isso aqui está errado. É isso que Deus faz, porque Ele é luz. E aí quando Ele lança nas trevas a sua luz, é demonstrado os erros e os pecados. Ele é luz. A palavra de Deus está dizendo, olha, nada vai ficar oculto, e não fica oculto diante de Deus. E aí no verso 14, o apóstolo Paulo vai encerrar esse parágrafo aqui do capítulo 5. Ele vai fazer uma espécie de resumo aí, do verso 3 ao 13. E aí ele vai fazer uma citação aqui, os estudiosos dizem que aquilo que ele está dizendo aqui no verso 14 é uma citação de vários textos de Isaías, e ao mesmo tempo, essas citações elas foram compiladas e se tornaram um hino na igreja primitiva. E o apóstolo Paulo vai trazer um trecho desse hino e colocar, e ele vai dizer, olha, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Com essa citação aqui, Paulo vai dizer e ele vai destacar que o chamado divino, aquele que está morto em delitos e pecado, é um chamado que desperta, que traz iluminação, porque Cristo ilumina e Ele traz vida. E essa atitude ou essa ação aqui, ela foi feita para os cristãos de Éfeso. Quando a gente vai para o capítulo 2, no início do capítulo 2, Paulo diz que esse povo aqui, os cristãos de Éfeso, eles viviam como mortos em seus delitos e pecados. Mas Paulo está dizendo, olha, Cristo veio, aquele que é a luz, e jogou luz sobre vocês. E vocês foram trazidos da morte para a vida. E isso aconteceu conosco também, meus irmãos. Nós estávamos mergulhados no pecado, mas Cristo veio e jogou luz nas nossas vidas. Então, por causa disso, nosso desafio é vivermos de acordo com a luz, como filhos da luz, refletindo essa luz no nosso viver, no nosso agir, no nosso falar, na nossa conduta e assim por diante. Agora, é fácil colocar isso em prática? Não é fácil, mas extremamente difícil. Eu costumo dizer que essas coisas difíceis que a gente encontra na palavra de Deus, se elas fossem fáceis, não precisaria estar aqui na palavra de Deus, não é mesmo? Deus não precisaria nos alertar acerca disso. Ele nos alerta porque é difícil realmente colocar. Agora, é impossível, não é. Nós precisamos exercitar. Nós somos filhos da luz. Nós precisamos contrastar a nossa antiga condição, as nossas antigas atitudes com as nossas novas atitudes em Cristo Jesus. Para finalizar, eu quero trazer aqui algumas aplicações desse texto. Esse texto, ele nos mostra de modo muito claro que a vida cristã ela é uma vida de pureza. É uma vida de pureza. Não é uma vida de viver de qualquer forma. Quando Deus nos chamou, a gente vivia de qualquer forma. A gente vivia de modo desagradável a Deus. Mas uma vez que Ele nos chamou, Ele quer que nós vivamos de modo diferente. Porque isso é bom para nós. É porque Ele quer o bem para nós. Ele quer nos tirar do lamaçal de pecado. Ele quer que nós realmente vistamos roupas limpas. Ele quer que, de fato, nós tenhamos uma nova vida. Vivamos de maneira diferente. É para o nosso bem que Ele faz isso. E aqui, meus irmãos, não é uma mera sugestão que a palavra de Deus está dando. Olha, se você puder, se você quiser, talvez esse seja um caminho bom para você. Não, é uma exortação da palavra de Deus. É uma ordem da palavra de Deus para a nossa vida. E aí talvez você possa dizer, mas isso é extremamente difícil. De fato é. Mas o Espírito Santo de Deus habita em você. E Ele usa a palavra de Deus, Ele nos guia pela palavra de Deus, para nos ensinar, para nos exortar, para que nós nos livramos dessas coisas. Agora, o que é preciso da nossa parte, diante de tudo isso que esse texto nos ensina?
É preciso que nós sejamos sensíveis à palavra de Deus, para que nós possamos então lutar contra o pecado. Ciente de que essas coisas desagradam a Deus, lutemos contra isso. Lutemos contra isso. Se a luta for difícil, peça a um irmão que está do seu lado para te ajudar. Tem alguém do qual você possa compartilhar e caminhar com ele e dizer, olha, eu tenho praticado coisas na minha vida que são horríveis. E eu não quero mais praticar isso. Tem como me ajudar? Nós precisamos aconselhar uns aos outros, caminhar uns com os outros. Não é ir lá e pisar em quem está praticando o pecado ou quem está lutando contra o pecado. Não. É ir lá e dar o braço e dizer, vamos caminhar junto. Vamos lutar contra isso aí. Então, não lute sozinho, meus irmãos. Porque sozinho talvez você não vai conseguir. Não lute sozinho. Lutar contra isso aqui não é algo fácil. Mas a gente tem uns aos outros. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a própria palavra de Deus. E nós precisamos nos esforçar. Tem que ter esforço da nossa parte. Para que nós possamos então obedecer a Deus e viver de um modo que agrade ao nosso Senhor. Clame ao Senhor por oração. Clame a Deus para que Ele venha fortalecer você na luta contra o pecado. Nós estamos em um processo de santificação, do qual o Espírito Santo de Deus ele age em nós, mas o qual também requer da nossa parte que nós nos esforcemos para que nós possamos crescer em santificação diante de Deus. É isso que a palavra de Deus quer, é isso que Deus quer para a nossa vida. Isso é bom para a nossa vida. Nós vivemos em um mundo manchado pelo pecado, quebrado, onde o pecado cada vez mais aumenta, a imoralidade tem aumentado, e tudo isso, meus irmãos, é um atraso para a vida daqueles que estão mergulhados. Tudo isso vai trazer destruição para essas pessoas. E o que Deus quer? Ele quer nos livrar de toda essa destruição. Faz isso para o nosso próprio bem. É graça dele para a nossa vida. Favor imerecido, não merecia, mas ele é gracioso para mim e com cada um de vocês. Amém? Vamos orar para que Deus venha nos ajudar? Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. Sabemos que colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina não é algo fácil. Mas ao mesmo tempo, Pai, nós sabemos que o Teu Espírito Santo foi nos dado. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem abre o nosso coração para que a palavra do Senhor seja recebida e para que nós possamos lutar para colocá-la em prática nas nossas vidas. Hoje em dia, a nossa grande dificuldade não é nem de ouvir a palavra do Senhor, mas a nossa maior dificuldade é de colocar em prática a palavra do Senhor. Isso é extremamente difícil na nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a colocar em prática, a vivermos de acordo com a palavra do Senhor. Sabemos que isso é bom para a nossa vida. Sabemos que o Senhor faz isso porque o Senhor nos ama, porque o Senhor quer o melhor para nós. Mas nos dê força, Pai. Dê força a cada um dos nossos irmãos, para que possam lutar contra o pecado e possam viver de acordo com a palavra do Senhor e de modo agradável ao Senhor. É no nome de Cristo que eu oro ao Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de